Graça e paz, irmãos. Foi muito abençoador participar dessas 24 horas de clamor pela nossa nação. Eu fui muito abençoada, muito edificada. Tenho certeza que os irmãos também foram. E nós estamos aqui, meus irmãos, diante do Senhor, para continuar recebendo dele. Estamos aqui agora para ouvir a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. E antes da gente começar, eu quero dizer para os irmãos que eu sou apenas porta-voz da mensagem do Senhor. Quando eu recebi esse grande encargo, né, eu fui orar, eu me coloquei diante de Deus, e eu disse assim: Senhor, se não for para o Senhor falar através de mim, não me permita começar. A minha oração foi igual a de Moisés: Senhor, se tu não me acompanhares pessoalmente, não me faça sair desse lugar. Porque eu sei, meu irmão, que palavra alguma que venha de mim mesma vai mudar, vai transformar, vai gerar vida em você. Mas eu sei, meu irmão, que se o Senhor falar, vai ter transformação, vai ter libertação, vidas serão salvas, porque essa palavra salva. E eu falo disso, meu irmão, com propriedade, porque eu tenho sido alvo do poder transformador dessa palavra todos os dias. Então, meus irmãos, eu fui orar e eu me coloquei diante do Senhor. E eu pedi que o Senhor falasse através de mim. Eu pedi que o Senhor me desse uma palavra para que eu fosse apenas a porta-voz. E o Senhor me deu uma palavra, meus irmãos. E é com muita alegria e alívio no coração que eu digo aos irmãos que realmente eu sou apenas porta-voz da mensagem do Senhor. E se você tiver com a sua Bíblia, eu queria convidar você a abrir no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 38 ao 44. Mas antes da gente começar a nossa leitura, eu queria contextualizar os irmãos no que estava acontecendo aqui, para a gente não ficar perdido. Bom, em Betânia vivia um homem chamado Lázaro. E Lázaro era muito amigo de Jesus, um homem a quem Jesus amava. A própria palavra nos diz isso. Jesus tinha por costume repousar, se hospedar na casa de Lázaro. Só que acontece que Lázaro ficou doente. E as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, imediatamente mandam chamar Jesus para que Jesus fosse até lá curar Lázaro. Só que Jesus ainda demora 2 dias no lugar onde ele estava, antes de partir em direção a Betânia. E quando Jesus chega ali, Lázaro já estava morto há 4 dias. E é nesse contexto que aqui a partir do verso 38 diz o seguinte: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Aleluia. Meus irmãos, nós percebemos nesse trecho que nós acabamos de ler 3 ordens, 3 comandos da parte do Senhor. O primeiro deles é: tirem a pedra. O segundo é: Lázaro, venha para fora. E o terceiro é: desamarrem-no. E é em cima dessas 3 ordens, esses 3 comandos de Jesus, que eu quero fazer uma analogia, uma comparação entre a situação de Lázaro e a vida daqueles que estão espiritualmente mortos. E nós começamos com o primeiro comando: tirai a pedra. Meus irmãos, é fato que o pecado gera morte. Lá em Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. O pecado gera morte, e essa enfermidade que é o pecado tem levado muitas pessoas à morte, meus irmãos. O pecado mata muito mais que o corpo. O pecado mata a alma, o pecado mata o espírito, o pecado mata os sonhos, o pecado mata a esperança. E nós temos, meus irmãos, muitas pessoas que fisicamente estão vivas, mas espiritualmente estão mortas. Muitas pessoas que fisicamente estão no nosso meio, estão entre nós, mas espiritualmente estão dentro de túmulos. Quando a gente olha para a situação de Lázaro, ele estava dentro de um túmulo, morto há 4 dias. Mas quando Jesus chega, ele ordena: tirem a pedra. E é interessante
o fato de Jesus só ter chegado no quarto dia, porque havia uma crença judaica que dizia que o espírito deixava o corpo no terceiro dia após a morte. Então, dentro dessa crença, até o terceiro dia havia esperança para o morto ressuscitar. Mas o quarto dia é o dia que não tem mais esperança, é o dia que não tem mais solução, é o dia que não tem mais jeito, é o dia em que aparentemente nada mais se pode fazer. Mas Jesus chegou no quarto dia e chegou ordenando: tirem a pedra. E talvez você olhe para a vida de alguém e talvez você pense que não tem mais jeito para essa pessoa. Talvez você olhe para a vida de alguém e você ache que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não tem mais esperança. Talvez você olhe para a sua vida e você perceba que você está nesse estado. Talvez você esteja no quarto dia. Talvez você já tenha passado do quarto dia. Talvez você já esteja nesse estado de desesperança. Talvez você já esteja nesse estado em que aparentemente nada mais se pode fazer, em que não tem mais jeito. Mas o meu Deus, ele chega quando não tem mais esperança, ele chega no quarto dia e ele tem poder para ressuscitar no terceiro e no quarto e no quinto e no sexto e no sétimo, em todos os dias, porque ele é Deus e ele tem poder sobre a morte. Se as pessoas olham para você e dizem que não tem mais esperança, tem esperança sim, porque o meu Deus tem poder sobre a morte. E ele chega quando não tem mais esperança aos olhos humanos, ele chega ordenando: tirem a pedra. O Senhor está aqui nessa noite, ele está ordenando: tirem a pedra. Meus irmãos, muitas vezes nós nos comportamos exatamente como Marta. Nós somos incrédulos. Quando o Senhor ordena: tirem a pedra, a resposta de Marta é: Senhor, já cheira mal porque está morto há 4 dias. E muitas vezes nós agimos assim, meus irmãos, como se o poder de Deus fosse limitado, como se Deus não tivesse poder para operar milagres no 4º dia. E o Senhor está dizendo: tira a pedra. Essa pedra muitas vezes é a nossa incredulidade. E o Senhor está dizendo: tira a pedra do seu coração. Tira a pedra do seu coração, porque eu tenho poder para ressuscitar no 4º dia, no 10º dia, seja lá em qual dia for, porque eu sou Deus. A própria palavra diz que há coisas que ao homem parecem impossíveis, mas não para o Senhor. Para o Senhor, todas as coisas são possíveis. Talvez você já tenha até parado de interceder pela vida de alguém, talvez você já tenha desistido dessa pessoa, talvez você já tenha parado de interceder pelo seu filho, talvez você já tenha parado de evangelizar ele, talvez você já tenha parado de convidar ele para ir para a igreja, mas o Senhor está dizendo: tira a pedra da incredulidade, tira a pedra da incredulidade do seu coração, porque se você crer, você verá a glória de Deus, mas para ver a glória de Deus, você precisa crer. E nós vemos algo muito semelhante lá em Marcos capítulo 5, aqui está nos contando que Jairo, ele era um dos chefes da sinagoga e a filha dele estava doente. Então ele vai até Jesus, pedir para que Jesus fosse até a casa dele para curar a filha dele. Só que no meio do caminho, quando Jesus estava indo até a casa de Jairo, ele cruza com a mulher do fluxo de sangue. Ali ela toca no manto de Jesus, e ali começa um diálogo entre Jesus e aquela mulher. E essa palavra diz que enquanto Jesus falava, Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns homens da casa de Jairo, dizendo: olha, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, não, porque a sua filha já morreu. Ah, meus irmãos, talvez o inimigo esteja soprando no seu ouvido: para de clamar, não precisa orar mais não, para de clamar, porque já está morto, porque já está no 4º dia, porque não tem mais jeito. Mas o Senhor diz a nós o mesmo que está escrito aqui nessa palavra. O mesmo que ele diz a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Essa frase que foi tão dita ao longo da nossa vigília: não tenha medo, tenha fé. Essa palavra diz que Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Jesus simplesmente não leva em conta palavras humanas, Jesus simplesmente não leva em conta decretos humanos. Se as pessoas dizem que não tem mais jeito, se nem você acredita que tem mais jeito para você, o Senhor não leva em conta palavras humanas e decretos humanos, porque a última palavra vem dele, e porque quem bate o martelo é ele. E o Senhor está dizendo: apenas creia, não tenha medo, tenha fé, creia, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Mas nós precisamos crer, meus irmãos. A fé está diretamente ligada ao milagre. Nós vemos isso em toda a palavra, em grande parte dos milagres em que Jesus realizou. Quando ele despede a pessoa, ele diz: vá em paz e que seja feito conforme você crê. Ou então: vá em paz e que seja feita de acordo com a sua fé. Vá em paz, a tua fé te salvou. E tem algum texto aqui nessa palavra que diz que Jesus chegou a um determinado lugar e que ali ele não pôde operar muitos milagres, porque ali as pessoas não tinham fé. O Senhor está dizendo nessa noite: tira a pedra do seu coração, tira a pedra da incredulidade e creia
Creia que ele tem poder para te tirar do lugar onde você está, não importa. Talvez você diga, você não sabe, você não conhece a minha vida, você não conhece a minha história, você não sabe a que nível de degradação física, espiritual e moral o pecado me levou. Realmente eu não sei, mas eu sei que o meu Deus tem poder para te tirar desse lugar, porque o meu Deus tem poder sobre todas as coisas. Então creia, tira a pedra do seu coração e creia. A segunda ordem, o segundo comando de Jesus é: Lázaro, venha para fora. Depois que a pedra é removida, depois que a pedra da incredulidade é tirada, Jesus ele pode dar ordem para que você venha para fora. E o Senhor ele diz: Lázaro, venha para fora. Meus irmãos, Lázaro estava dentro de um túmulo. Túmulo é lugar de morte, túmulo é um lugar onde não há vida, túmulo é um lugar onde não há esperança, túmulo é lugar de escuridão, túmulo é lugar de solidão. Eu não sei, meu irmão, para que túmulo o pecado te levou. Eu não sei para que túmulo o pecado te levou, eu não sei para que lugar de desesperança, de solidão, de escuridão, de morte. Eu não sei para que lugar o pecado te levou. Talvez você esteja preso no túmulo da bebida, no túmulo das drogas, no túmulo da prostituição. Não sei em que túmulo você está, mas o Senhor está te chamando pelo nome nessa noite, assim como ele chamou Lázaro e disse: Lázaro, venha para fora. Ele está te chamando pelo nome e está dizendo: vem para fora, sai desse túmulo, sai desse lugar de morte, de desesperança, de escuridão, de solidão. Vem para a vida, vem para a luz, vem para a esperança, vem para Cristo. Ele está te chamando pelo nome. Essa palavra disse, quando ele se dirigiu a Lázaro, ele disse: Lázaro, venha para fora. Essa palavra diz que aquele que estava morto saiu. Essa palavra diz também que quando Jesus se dirige à filha de Jairo e diz: menina, levante-se. Essa palavra diz que imediatamente aquela menina se levantou. A palavra de Jesus tem poder e ele está te chamando pelo nome nessa noite. Vem para fora, sai desse túmulo, sai desse lugar para onde o pecado te levou. Ah, meus irmãos, ele quer te ressuscitar. Ele quer te ressuscitar, mas ele não quer apenas te ressuscitar, ele quer fazer você nascer de novo. E se você já nasceu de novo, mas por algum motivo abandonou o Senhor e voltou a uma vida de pecado, ele é Deus para fazer tudo novo de novo. Porque para o Senhor não há impossível. Ele quer que você deixe as coisas velhas para trás e que tudo se faça novo na sua vida. Nós falamos no início, nós começamos lendo no início que o salário do pecado é a morte. Mas o versículo termina dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você quer ressuscitar? Você quer sair desse túmulo? Você quer vir para a vida? Você quer vir para a luz? Você quer vir para a esperança? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Ele é a ressurreição. Ele morreu por você. Não importa o quão sujo você esteja por causa do pecado, meu Deus tem poder para te perdoar e para te tornar mais alvo que a neve. Não importa o quanto você tenha pecado, essa palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus excede, a graça de Deus supera, a graça de Deus cobre multidão de pecados. Ele veio para você, essa palavra diz que ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Essa palavra diz que ele veio para salvar os perdidos. Essa palavra diz que ele veio para libertar os cativos. Essa palavra diz que ele veio para dar alívio aos oprimidos. Essa palavra diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra diz que ele é o pão da vida e quem come desse pão nunca mais tem fome. Essa palavra diz que ele é a luz do mundo e quem está nele não andará mais em trevas. Essa palavra diz que ele é o bom pastor e o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Essa palavra diz que ele é a porta e quem entrar por ela será salvo. Essa palavra diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Essa palavra diz que ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o alfa, ele é o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim. E o que é que você está esperando para deixar esse lugar de morte, de solidão, de escuridão, de pecado, de desesperança e vir para esse Deus todo-poderoso que está te chamando, que quer te redimir, que quer te lavar, que quer te purificar? Se nesse exato momento você se arrepender dos seus pecados e você confessar os seus pecados diante do Senhor e pedir perdão, ele vai te perdoar. Mas ele não vai só te perdoar, não, ele vai te purificar, ele vai te fazer mais alvo que a neve. Esse é o meu Deus. Ele foi pregado numa cruz, o próprio amor foi pregado na cruz, e o sangue dele foi vertido, sangue que nos lava, sangue que nos limpa, sangue que nos purifica, sangue que nos torna mais alvos que a neve. E ele está te convidando para nesse dia, nessa noite, lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Vem para Jesus.
Vem para a vida, vem para a esperança, sai desse lugar, sai desse lugar para onde o pecado te levou e vem para Cristo. Ele está te chamando, vem para fora, sai desse túmulo, vem para fora. E a última ordem de Jesus é desatai-o. Quando Lázaro saiu daquele túmulo, essa palavra diz que ele ainda estava envolto em ataduras, ele estava preso em ataduras. E talvez, meu irmão, você esteja preso nas ataduras do pecado. Talvez você diga para mim, olha, eu não consigo sair desse lugar. Eu não consigo sair de onde eu estou porque o pecado me prendeu, o pecado me amarrou. Eu estou preso nas ataduras, nas amarras do pecado. Ah, meu irmão, mas o Deus que dá ordem para que a pedra seja removida e para que você saia para fora desse túmulo também dá ordem para que as ataduras sejam desatadas, porque Ele é Deus e Ele não faz a obra pela metade, a obra dele é completa. Ele tira a pedra, Ele te tira do túmulo e Ele tira as ataduras. Então, se o pecado te prendeu, se o pecado te amarrou, se você está preso nas amarras do pecado, o meu Deus tem poder para te libertar, o meu Deus tem poder para desatar, para quebrar as algemas que te prendem. Ele venceu a morte, ele está vivo, ele reina, porque ele vive, nós também viveremos com ele, ele tem poder para quebrar as algemas do pecado que te prendem, para desfazer o nó que o pecado fez em você, não importa o quão enredado você esteja no pecado, ele tem poder para te tirar desse lugar, para te libertar, para te redimir. Afinal, foi para isso que ele veio, foi para isso que ele foi pregado na cruz, e foi por você que ele derramou o sangue dele. Não foi pelos bons, ele mesmo disse, eu não vim para os bons, eu não vim para os justos, os bons não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para você que está aí no seu pecado, que está preso no pecado, que não sabe como se desvencilhar, como se soltar disso. Foi para você que eu vim para te libertar e para mostrar que eu sou Deus, que ressuscito no quarto dia, que sou Deus da vida e que liberta, e que transforma, e que salve, e que uso como testemunho do meu poder. É isso que o Senhor faz. É isso que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. E essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu queria dizer para você, pai, mãe, que está assistindo, não desista do seu filho. Se você já parou de interceder, se o inimigo soprou um monte de mentira na sua mente, mandando você parar de orar, parar de interceder, se o inimigo começou a soprar no seu ouvido que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, creia, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Tira essa pedra da incredulidade. Lembre-se de que morto não fala, morto não anda. Morto não pede por ajuda, morto não clama. Você precisa clamar por ele, você precisa levar Jesus até eles. Clame, meu irmão, porque não teve um sequer nessa palavra que tenha clamado ao Senhor e que tenha ficado sem resposta. Essa palavra nos diz que quando os israelitas estavam no Egito sofrendo com a escravidão e com a opressão, e eles clamaram ao Senhor, essa palavra diz que o clamor, o gemido deles chegou até o Senhor, e o Senhor levantou Moisés para libertá-los da escravidão do Egito. E essa palavra diz que quando Moisés e todo aquele povo se deparou com o Mar Vermelho e Moisés orou, o Senhor abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram a pés enxutos. Essa palavra diz que quando Ana, que era estéril, pediu a Deus um filho, o Senhor ouviu e deu a ela Samuel. Essa palavra diz que quando o profeta Elias, lá no Monte Carmelo, diante dos 400 profetas de Baal, quando ele clamou ao Senhor, o Senhor fez cair fogo do céu. Essa palavra diz que quando Elias orou ao Senhor, o Senhor ressuscitou o filho da sunamita. Essa palavra diz que quando o rei Ezequias ficou doente e ele orou ao Senhor, o Senhor curou de sua doença, como também lhe acrescentou mais 15 anos de vida, como também fez com que a sombra do sol regredisse 10 graus como prova de que ele estava agindo. Essa palavra diz que quando Josué orou, o sol e a lua pararam. Essa palavra diz que quando o exército de Amon se juntou com o exército de Moabe para juntos guerrearem contra Judá, o rei Josafá orou e o Senhor confundiu os exércitos inimigos, eles guerrearam entre si e eles se destruíram. Essa palavra diz que quando Esté e seu povo oraram e jejuaram por 3 dias, o Senhor tocou o coração do rei Assuero para estender a ele o seu cetro. O salmista diz no Salmo 120, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Esse é o nosso Deus que ouve e que responde orações. Não desista de clamar, não pare de clamar, clame pelo seu filho, clame a Deus pela vida do seu filho, não desista, tire a pedra da incredulidade. E você que está nesse túmulo, e você que talvez nem você mesmo creia que Deus tem poder para te tirar do lugar para onde o pecado te levou. O meu Deus tem poder para te tirar daí. Basta você desejar. Se nesse exato momento você se colocar diante do Senhor e disser, Senhor, me tire desse túmulo. Senhor, me tire desse lugar para onde o pecado me levou. Senhor, me liberta. O meu Deus vai te libertar e o meu Deus vai te salvar e o meu Deus vai te transformar. Porque é isso que ele faz.
é isso que ele faz, esse é o meu Deus. E essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe.